Prontinho, viu, Márcio? Boa noite a todos, sejamos bem-vindos à nossa reunião. Hoje nós iniciaremos com a leitura de um texto do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito de Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. A lição número 178, Reverência e Piedade. Sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. Está em Paulo, na carta aos Hebreus 12, 28. Sirvamos a Deus alegremente, solicita o apóstolo, mas não se esquece de acentuar a maneira pela qual nos compete servi-lo. Não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis de Deus, revelando alegria. Brilha a constelação dentro da noite. O sol transborda calor e luz. Cobre-se a terra de flor e verdura. Tem a fonte uma cantiga peculiar. Entoa o pássaro melodias de louvor. Não seria justo, pois, trazer ao serviço que o Mestre nos designa o pessimismo e a amargura. O contentamento de ajudar é um dos sinais de nossa fé. Entretanto, é necessário que a nossa alegria não se desmande em excessos, nem ruído inadequado, nem conceitos impróprios, nem palavras menos dignas, nem gargalhadas que poderiam apenas sugerir sarcasmos e desprezo. Sirvamos alegremente, com reverência e piedade. Reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Não podes pessoalizar o todo misericordioso para agradá-lo, mas podemos servi-lo diariamente na pessoa dos nossos irmãos de luta. Conduzamos assim o carro do nosso trabalho sobre os trilhos do respeito e da caridade, e encontraremos em nosso favor a alegria que nunca se extingue. Uma boa assistência a todos. Boa noite a todos. É uma grande alegria nos reencontrarmos aqui, nesse novo formato, nessa nova maneira, nessa nova forma, mas é a possibilidade que nós temos no momento. E essa tarde, enquanto eu pensava sobre formato e forma, me veio: a forma não é nada, o pensamento é tudo. E aí eu me lembrei, isso está no nosso Evangelho, está no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu fui procurar. Está lá no capítulo 28, na coletânea de preces espíritas. Ele nos diz assim, né? Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, tenhamos a certeza que o nosso pensamento, a nossa união, os nossos sentimentos, os nossos desejos de estarmos aqui reunidos, é tudo. E da mesma forma que estaríamos lá na nossa casa, no espaço físico, nós estamos recebendo. Nós estaremos recebendo nesta noite, através do evangelho feito pelo Edson, as palavras de conforto, de consolo, de carinho do Mestre Jesus, juntamente com os ensinos da doutrina espírita. Nós estaremos recebendo a fluidificação das águas desses amigos espirituais, essas águas que nos fortalecerão fisicamente, espiritualmente. Nós estaremos recebendo, sim, através do passe coletivo, todo esse amparo, toda essa ajuda que nós estamos precisando muito neste momento. Nós estaremos doando, através das nossas vibrações, a todo o nosso planeta. Então, a forma, o formato, não é nada. O pensamento é tudo. Então, essa noite nós teremos com certeza uma noite de muita alegria, uma reunião com muitas benesses, que já começou com a leitura do Paulo.
uma leitura muito gostosa, muito gratificante, que fala, né, que cala a nossa alma, nos faz refletir. Depois nós vamos ter o Evangelho com o Edson, e eu farei as vibrações, o relaxamento com a Dalva, ela também pedirá a fluidificação das águas, o passe coletivo. Então essa é a nossa reunião, nesse novo formato, mas onde o pensamento, o nosso sentimento é tudo. Então eu convido a todos a fechar os olhos, a mentalizar o Mestre Jesus, a sentir a presença dos protetores, dos amigos espirituais. Imaginemos Jesus à nossa frente, estendendo a sua mão, seu olhar firme e doce, nos diz: estou aqui, tenha calma, tenha paciência. Vamos até o Pai, para lá, junto dele, fazermos a oração que eu vos deixei. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui, mesmo que seja nesse formato, mas eu sinto a presença de cada um e a boa intenção, as boas vibrações de todos para darmos sequência nessa reunião. Hoje eu farei a exposição do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Os itens são 2 e 8, porém eu vou ler algumas outras partes que eu acho muito importante para o nosso entendimento. Diz o seguinte, o título do capítulo 9 é Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, item 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso está em Mateus capítulo 5, item 9. Por essas máximas, Jesus estabeleceu como a lei a doçura, a moderação e a mansuetude, a afabilidade e a paciência, e por consequência condenou a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês para com os semelhantes. Mas o que dizia Jesus por estas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda, portanto, é que não se dê a estes últimos mais importância que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos, que a este falta frequentemente o necessário, enquanto aos outros dispõe do supérfluo. E promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque eles são chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e violento. Será esse o estado da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus.
essas palavras de Jesus são do Sermão do Monte. Ele encontrou, nesse momento, um mundo dominado pela violência. Um mundo onde as leis mosaicas era aquela lei do olho por olho, dente por dente. Quando Jesus proferiu essas palavras, quis colocar no coração de cada um que ali havia uma mudança. Que aquela fase que ele estava trazendo a mensagem de amor, de paz e de caridade. Quando ele condena até mesmo uma palavra de ofensa ao nosso semelhante, é um momento para refletirmos sobre esse pedido. Se até mesmo uma palavra pode modificar as coisas, pode conduzir uma ofensa, quanto mais as coisas que vemos hoje. Hoje vivemos num mundo, 2000 anos depois de tudo isso que está aqui, é um mundo muito diferente do que ele enxergou naquele momento, onde havia as conquistas pela força, pela ganância, pela brutalidade, pelo embrutecimento do homem. Não é o que enxergamos hoje, não é o que vemos em qualquer mídia na atualidade. Não estamos nós também passando por um momento de transformação? Hoje tudo que vemos são o orgulho, a ganância, a força, tudo se impondo pela necessidade urgente. Povo sobre povo, governo sobre governo, cada um querendo mais. A ambição, a ganância, continua. Isso foi o que ele encontrou naquele momento e ele veio para fazer a transformação. Essa palavra, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Como estamos hoje? Cabe uma reflexão muito grande sobre a forma e a conduta de cada um de nós. Porque muitas vezes pensamos que não podemos modificar as coisas, porque são coisas regidas e dirigidas por nações poderosas. Mas, no entanto, podemos fazer a nossa parte. Podemos nós, nesse momento, estender a mão ao próximo e usar a doçura, o amor e não o orgulho. Tudo isso que está acontecendo, muitas vezes a gente se pergunta o porquê. Começou lá com desejos pequenos, mas aí vai criando essa vaidade, essa coisa que vai impulsionando, alimentando o nosso orgulho e nós esquecemos de ser mansos e pacíficos. Nós esquecemos de exercer a lei da paciência, o ensinamento da paciência. Queremos tudo imediato, queremos tudo para agora, e para isso não medimos consequências. Para isso nós vamos nos fechando, vamos criando o nosso próprio mundo, vamos alimentando o orgulho, o rancor, e com tudo isso vamos nos afastando dos ensinamentos de Jesus. Cada vez mais, essa ganância que nós alimentamos, esses poderes que nós queremos ter, as riquezas que nós queremos acumular, tudo isso está faltando para alguém. Se temos o supérfluo, é porque alguém não tem o necessário. O nosso irmão do lado não tem. Não precisamos ir longe. Antigamente a gente falava, se olhar para trás, a gente vai ver que tem gente pior. Hoje, se olharmos em 360 graus, veremos a mesma coisa. É do nosso lado,
é na nossa frente. Vemos pessoas com necessidade de tudo, tanto das coisas materiais quanto das coisas espirituais. Vemos constantemente pessoas que têm muito o bem material, mas espiritualmente são pobres, estão fechadas, não conseguem olhar para o próximo, não conseguem estender a mão. Então, quando Jesus diz que ele fará pelos mansos e pacíficos, esses serão chamados os filhos de Deus, é porque nós vamos evoluir. Toda essa mudança, todas as coisas que vêm acontecendo, desde lá daquela época, do Sermão das Montanhas até agora, faz com que a gente vá aprendendo. E no aprendizado correto, no aprendizado que é com o tempo, que é de acordo com o Evangelho de Jesus. Não é uma conquista imediata, porque as conquistas imediatas são as conquistas feitas pela violência. Porque com a violência, tudo se conquista mais rapidamente. Conquista-se rápido, mas com crueldade, com maldade, e isso não prevalece. Isso é aquele castelo construído sobre areia. Isso vai se desfazer rapidamente, como um sopro. Estamos passando por isso agora. Nações poderosas construíram seus impérios, construíram suas fronteiras, conquistaram, e conquistaram da forma mais rápida, a forma da violência. E hoje a gente vê que nada disso se sustenta. Estamos vivendo um momento terrível, um momento de modificação de todas as coisas. Quando passarmos por essa tribulação, por essa prova, por essa pandemia, nada será como antes. É ilusório pensarmos que daqui 30 dias, daqui 60 dias, daqui 90 dias, tudo voltará ao normal. Não voltará. Estamos aqui exatamente no melhor momento que poderíamos estar. No nosso planejamento reencarnatório, nós pedimos todas as provas que estão à nossa frente. Tudo o que está acontecendo, nós julgamos ser provas que fôssemos capazes de ultrapassar. E somos. Mas para isso, precisamos usar os ensinamentos de Jesus. Precisamos entender o Evangelho, que é com a doçura, que é com a mansuetude que nós vamos conseguir ultrapassar todas essas provas. Porque tudo que foi conquistado até agora, diante do que está acontecendo, se torna um nada. Diante do que está acontecendo, não adianta a fortuna, não adianta o poder, não adianta nada. Estamos vendo aí pessoas poderosas, pessoas que têm posse, que podem pagar os melhores tratamentos, estão indo. Estão voltando à pátria espiritual. Então não adianta. Tudo que esses governos, os países conquistaram, a gente está vendo que pode rapidamente escoar pelos vãos dos dedos. Nada disso é seguro. Quando a gente pensa no poder, pela conquista, né, a gente pensa que o poder é absoluto. Como pode ser absoluto se nós não temos certeza daqui 5 minutos? Nós não sabemos o momento da nossa passagem. A fama, o poder, a sensualidade,
tudo isso a gente não pode levar. Tudo isso é um nada diante das coisas que estão acontecendo. Então, cabe a nós refletirmos, cabe a nós auxiliarmos nesse momento todo aquele nosso irmão que está necessitado. Não só com ajuda financeira, ajuda material, mas em tudo em que pudermos auxiliar, com uma palavra, ouvindo, sendo a mão estendida, sendo o ombro, auxiliando, tentando fazer com que essa pessoa evolua. Porque somente essa herança que levarmos no coração é o que nós vamos receber do outro lado. Somente isso que estiver em nosso coração é que a gente vai fazer. E tem mais uma coisa, não adianta somente a gente falar da boca para fora. Não adianta simplesmente falarmos palavras doces, falarmos o mel, falarmos aquilo que agrada. Precisamos falar aquilo que está em nossos corações. Essa é a parte que conta. Porque todo o restante pode ir por água abaixo, num instante. Mais à frente, no item 8, obediência e resignação. Isso foi dito por Lázaro, em Paris, 1863. Diz o seguinte: a doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação das virtudes, companheiras da doçura. Muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que revolta insensata deixa cair. O fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade materialista. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade, em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Voltamos aqui, mais uma vez, no ponto que eu toquei há pouco. Se Jesus estivesse aqui exatamente nesse momento, olha o que está aqui, que foi escrito em 1863 e a situação que estamos hoje. Voltamos aqui a falar de todo o problema moral que estamos vivenciando. Estamos aqui tocando no ponto da sociedade que perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatido os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Mais uma vez, é um complemento, é um tópico diferente, falando da obediência e resignação, mas ele vai novamente no ponto
de como estamos vivendo hoje, dessa transformação. Transformação essa necessária. Quando diz aqui, porque nós, guias da humanidade em marcha, os chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde, é exatamente o que está acontecendo. Essas provas que estamos passando agora, essa pandemia, é justamente as chicotadas que estão mencionadas aqui. É justamente aquele acordar, aquele despertar. O despertar da preguiça, da falta de interesse, da falta de tentarmos evoluir. Isso aqui é para nos cutucar, é para nos burilar, é para fazer de nós todos um ponto de mudança. Porque muitas vezes estamos lá quietos, tendo nossa vida meio que indo, está tudo bem, está empregado, a família está relativamente bem, a saúde está boa, estamos em estado cômodo, estamos estagnados. Muitas vezes essas provas que vêm é justamente para fazer com que entendamos que estamos aqui para a nossa evolução, para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado. Então, quando nos pede obediência e resignação, podemos entender que teremos que ser pacíficos, que aceitar todas as coisas, que nos calarmos e simplesmente seguir? Não. É dessa forma que entendemos? Não é essa obediência e essa resignação imposta pela força que acabamos de ver lá no item 1. Precisamos modificar, precisamos fazer toda a nossa parte para o nosso aprendizado, para que possamos obedecer sim, mas com clareza, com entendimento do ensinamento de Jesus, do que está no Evangelho. Como nós tratamos isso para nós? Como nós tratamos isso para os outros? Nós, aqui, os adultos, que somos submetidos ao trabalho, à convivência com outras pessoas, somos muitas vezes obrigados a obedecer coisas que não concordamos, não somos resignados, muitas vezes discordamos de tudo, reclamamos de tudo, não aceitamos absolutamente nada. Somos reclamões. E como nós tratamos isso para com os outros? Como nós gostamos de ser obedecidos? Como nós impomos a obediência? Dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, com as nossas esposas, maridos, como é que nós queremos que eles nos obedeçam? Impomos isso de que forma? Pela força, muitas vezes. A lei do grito. Quem grita mais, consegue mais, pode mais, tem mais poder. Esse é o manso e pacífico desse item do Evangelho, capítulo 9. É isso. Por que muitas vezes usamos a lei do grito? Porque com a lei do grito, muitas vezes conseguimos essas coisas com mais rapidez. Porque não temos a paciência de explicar, não temos a paciência, não temos a compaixão de conversar com o próximo. Estamos deixando passar muitas oportunidades de conversar com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com a nossa família.
Temos tempo para ver os jornais, temos tempo para ver novela, temos tempo para tudo, mas não temos tempo para nos relacionar. No momento atual, temos tempo até para o celular. Olha, de 15 em 15 minutos eu tenho que dar uma olhadinha. Esteja fazendo o que estiver, eu tenho que dar uma olhada. No entanto, não temos tempo de auxiliar a nossa família, de conversar com a nossa família, para que o entendimento não seja necessário no grito, na força. Quando Jesus pede, através de Lázaro, a obediência e a resignação, obediência, ceder, cumprir, seguir, mas com entendimento. Aprendendo aquilo que confiamos, aquilo que entendemos, é muito mais fácil de obedecermos. É difícil para a gente obedecer alguma coisa quando a gente não entende. No entanto, no grito a gente quer que algumas pessoas que estão próximas a nós entendam. Criamos ali pessoas inseguras, pessoas problemáticas, pessoas que aprendem a dizer sim pelo medo, pela angústia, pela opressão. Não é o ensinamento que está aqui de Cristo. Não devemos fazer dessa forma. A resignação é a concordância, é a conformação. Quando a gente concorda, a gente aceita melhor. A gente é resignado. As provas que nos vêm, nós pedimos em nosso planejamento reencarnatório. Temos que passar por elas da melhor forma possível, porque senão teremos que fazer a lição de novo. Nós espíritas sabemos disso. Então, tudo que está aqui são coisas possíveis. Tudo que nós passamos são coisas que nós escolhemos. Não esperemos que a vida venha nos cutucar com doenças, com problemas graves. Não esperemos que isso aconteça para que a gente busque os ensinamentos de Jesus. Busquemos-los já, para que possamos, pelo entendimento, ter a resignação. Dar todo o valor, vivenciar essa prova e tirar dela todo o proveito que nos é permitido pelo nosso entendimento nesse momento. Alguns de nós estão um pouco mais à frente, uns pouco mais atrás, mas todos nós estamos aqui para evoluir. E temos que aproveitar esse momento. Esse momento que estamos passando agora, todo mundo, de certa forma, preso, todo mundo em quarentena, né? Muitos aí não conseguem ver os filhos não conseguem ver os pais, nos distanciamos dos nossos amigos. Olha que oportunidade temos nesse momento, que aprendizado podemos conquistar nesse momento. Porque se olharmos há 90 dias atrás, ninguém, nem os mais poderosos, nem os grandes estudiosos, poderiam prever que tudo que está acontecendo agora seria dessa forma. Se olharmos o noticiário de 30, 60, 90 dias atrás, veremos um monte de previsões, e a maioria delas não se concluiu. Ninguém sabe o que acontecerá daqui a 10, 15 dias, um mês. São tudo previsões. Temos nesse momento a grande oportunidade de aprender, de refletir, de estudar o Evangelho. Não de ficar perguntando por que eu sou um coitado, de ficar se vitimizando. Não é o momento disso. O momento é de seguirmos em frente.
de buscarmos o entendimento, de auxiliarmos o próximo. Precisamos enfrentar o medo, a preguiça, o comodismo. Precisamos fazer desse momento aqui uma oportunidade de aprendizado. Devemos ser gratos por estarmos passando por todas essas provas, porque tudo isso, se passarmos com resignação, nos fortalecerá, nos dará um outro entendimento. Fazemos parte de um momento que não vai voltar. Tivemos oportunidade até agora de conhecer um momento que não vai voltar. E precisamos estar juntos nessas novas mudanças. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos aproveitar todas essas oportunidades, pedindo a Jesus que nos fortaleça, que nos permita o conhecimento para o entendimento, para o auxílio de nós mesmos e do nosso próximo. Porque somente aquilo que fizemos ao próximo aliviará as nossas dores, as nossas angústias. Às vezes encontramos pessoas muito amarguradas, tristes, em sofrimento, e que de repente começam a fazer um trabalho voluntário e encontram nesse trabalho uma salvaguarda, encontram nesse trabalho um bem-estar, um aprendizado enorme. E esse aprendizado muda a vida do angustiado, do sofredor. E ele, de repente, se vê numa situação mais elevada. Uma situação de evolução. Então, busquemos isso. Aproveitemos todo esse momento com obediência e resignação, de acordo com o Evangelho. Brigando, sim, para fazer a lei de Jesus prevalecer, a lei de Deus prevalecer. Rompendo, combatendo as injustiças e buscando auxiliar sempre o nosso próximo, porque juntos somos todos mais fortes. Juntos podemos ir mais longe. O caminho, mesmo que difícil, quando feito em dois, ele se torna mais curto, ele se torna mais agradável. Desejo a todos vocês que busquem o entendimento, o conhecimento no Evangelho, para que nos fortaleçamos e possamos passar todos juntos por mais essa provação, auxiliando a todos que estão ao nosso lado e caminhando firme na nossa evolução. Desejo a todos muita luz, saúde, paz no coração de todos e que sigamos bem. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Assim seja. Então agora, juntos, nós vamos fazer as nossas vibrações, as nossas doações de amor. Eu convido a todos a fechar os olhos, a respirar profunda e lentamente, sentindo toda a energia, os bons pensamentos, os sentimentos de amor, de carinho, de gratidão, desejos de paz, esperança, saúde, fé, coragem que carregamos em nós. Sentindo a presença dos amigos espirituais e do Mestre Jesus. Direcionemos essa corrente de amor ao nosso planeta. Que essa luz o abrace e abrace toda a humanidade de encarnados e desencarnados. Que chegue a todos os hospitais do planeta,
a todo leito de dor, levando a esperança e a fé, envolvendo em bálsamos de saúde e fortalecimento todos os que ali se encontram. Gratidão, proteção, bom ânimo a todos os médicos, enfermeiros e trabalhadores em geral ligados à área da saúde. Abracemos com carinho e respeito os idosos nos asilos, nas casas de repouso, em seus lares, as crianças abandonadas, os esquecidos, os excluídos, os irmãos sem lares. Vibremos o auxílio do plano maior aos pesquisadores, cientistas, para que encontrem uma vacina, um medicamento para a cura dessa pandemia e de outras enfermidades. Acolhimento e esclarecimento aos que retornaram ao mundo espiritual. Paz, consolo aos seus familiares. Luzes de amor, de coragem, saúde e serenidade a todos os nomes e endereços do nosso caderno de atendimento, bem como os nomes que deixamos junto a nós nesta noite, que envolvidos recebam as energias do equilíbrio físico e espiritual. Vibremos por todos os dirigentes de todos os países, para que governem com justiça, com amor, com caridade, que governem em prol da vida dos seus dirigidos. Vibremos por todos os lares, por todas as famílias e por cada um de nós, para que possamos sentir nesse momento a luz do Mestre abraçando e fortalecendo-nos, e sentindo-nos renovados e amparados, possamos continuar a nossa jornada evolutiva, suportando e vencendo as nossas provações, com coragem, fé, através dos ensinamentos do amado Mestre Jesus. Que assim seja. Queridos amigos e irmãos, neste momento, com o coração mais tranquilo, cada um de nós vamos procurar tranquilizar a nossa mente, sentar confortavelmente em seu aconchego. É chegada a hora de cuidar do nosso interior. Respire profundamente e puxe o ar pelo nariz. Solte o ar lentamente pela boca. Sinta uma luz quentinha que chega te envolvendo. Sinta o momento do seu peito respirando, o movimento do seu peito respirando suavemente. Inspire, deixando seus pulmões se expandirem. Sinta o seu corpo ficando mais leve. Expire, sentindo seu corpo se preenchendo de oxigênio limpo. Sinta a luz cobrindo todo o seu corpo. Inspire, expelindo toda a tensão do dia. A luz continua circulando pelo seu corpo,
é a energia divina que está recebendo. Inspire, se sentindo vivo e desperto, totalmente aliviado. Expire, sentindo seus músculos relaxando. Solte tudo de negativo que sente. Inspire, sentindo-se preenchido de amor. Expire tudo aquilo que é desnecessário e te faz mal. Sinta-se em paz. Sinta a batida do seu coração, suave e alegre. Isso é maravilhoso. E diante deste sentimento calmo, imaginemos os mensageiros de Jesus, os amigos e espíritos protetores estão chegando, fluidificando a nossa água, deixando o remédio que cada um de nós necessitamos. No mesmo momento, vem nos transmitindo o passe coletivo e nos fortalecendo com muito amor. Aguarde 5 segundos apenas em silêncio. Abra os olhos lentamente. Muita luz. Que assim seja. E assim, então, relaxado que estamos, abastecidos pelo passe, pelo Evangelho, alegres pela doação através das nossas vibrações. Vamos fechando novamente os nossos olhos e nos ligando a Jesus, a Deus nosso Pai, agradecendo todas as benesses que recebemos nesta noite, nesta reunião. Agradecendo pela oportunidade desse encontro, a oportunidade de ouvir os ensinamentos de Jesus e da doutrina. E rogando a eles que estejam conosco durante toda essa semana, dando-nos força, nos amparando, para que a semana seja uma semana de muita luz, de muita paz, de força e coragem. Obrigada, Mestre. Obrigada, Deus, nosso Pai. Obrigada, amigos espirituais. Que assim seja. Mais uma reunião concluída. Esperamos que todos estejam bem, mais fortalecidos. E vamos para mais uma semana aí de muita luta, né? Se Deus quiser. E Ele quer. Porque Deus, Pai, é misericordioso e está junto de nós sempre, nos fortalecendo. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa reunião.